E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Igor, passando para falar com vocês. Estava aqui pensando, por acaso sou uma pessoa que pensa bastante. Acredito que muitas pessoas estão assim ou são assim hoje em dia. E eu tive um insight depois de ver um vídeo, uma ideia assim, uma coisa rápida. Eu tenho o costume de gravar vídeo, faz parte do meu outro trabalho que eu fazia, que faço inclusive, só não estou operando agora. Já tem, já tem 2 anos que eu saí da minha terra, que é o Brasil, que é Goiânia, e tô morando aqui na Europa. E tem lá suas dificuldades, seus começos, seus tombos, seus levantos. E realmente tem sido uma experiência bastante desafiadora, por assim dizer. Teve muitas coisas que me aconteceram que eu não me contaram, que eu não contava com isso, na verdade. E agora eu tenho que, como é que eu posso dizer, me desenvolver e realmente me atirar de verdade no mundo sem saber exatamente o que pode acontecer. Bom, o tema é que quando eu paro pra pensar sobre criação de conteúdo, vídeos, essas coisas, não é que não seja uma coisa que eu não levo muito a sério, mas que às vezes eu não consigo ter aquela disposição e aquela vontade pra poder fazer. Mas eu sei também que pra poder fazer qualquer coisa na vida, desde que seja um treino, um trabalho, aprender alguma tarefa nova, ela tem um início, e o início nunca é fácil. No mínimo, no mínimo, no mínimo, pra você criar uma constância básica é 3 meses. Então, pode ser que eu faça esse vídeo aqui agora, pode ser que eu faça o próximo daqui uma semana, um mês, não sei. A importância é ter constância. Isso eu tenho consciência na minha cabeça. Bom, eu sou o Igor. Estou vivendo uma fase assim de muitos altos e baixos. E isso complica muito a questão constância, né? Não posso dizer que eu sempre fui um cara disciplinado. Eu até pouco tempo aprendi o que realmente é disciplina, graças à academia e ao meu trabalho. E o que eu tô tentando voltar a fazer hoje é voltar pro eixo. Acredito que muitas pessoas são igual a mim, muitas pessoas também têm as mesmas dificuldades que eu. Eu acredito que as pessoas também, muitas delas tenham as mesmas dificuldades que eu tenho na vida, como pessoa, como homem, ou se não, como filho, como pai. A questão é, o que será que pode acontecer, né? A sugestão que eu tive é fazer sobre vida, sobre o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, para onde estamos indo, né? O que a gente anseia como pessoa, quais são os nossos desejos, quais são as nossas metas, quais são as nossas ambições. Eu ainda aqui não tenho um foco específico, mas até um pouco tive uma ideinha assim, que é uma coisa que eu retirei de um livro desses livros que eu leio, que inclusive é esse, Ser Extremamente Milionária. Inclusive, um livro muito bom, já tenho ele desde 2018, por aí. Tá bem acabadinho, bem suado. Já li muitas vezes. Pode ter muito tempo que eu já li, já estudei bastante coisa, já pratiquei bastante coisa, mas ainda nada de milionário. Bem distante disso, pra falar a verdade. Bom, a ideia aqui é fazer esses vídeos, continuar gravando, né? Mesmo que talvez eu não consiga ter aquela constância ainda, por falta de um pouco de motivação, por não ter ainda muito hábito de gravar vídeos assim, mas ter um foco e fazer isso. De forma assim, meio que gradativa. Eu vou construindo até chegar num nível que eu consiga ter ali uma disciplina de fazer sempre uma coisa boa e trazer com uma qualidade top. Mas por enquanto eu me contento em fazer o básico. Pelo menos começar, né? É igual no ginásio. Você vai pro ginásio, você treina um exercício, dois, vai embora, volta na outra semana, mais dois, três, vai embora na outra semana, assim até pegar uma constância da hora. E não pensar nos resultados, né? Pensar no processo, deixar ele acontecer de forma natural e gradativa. Bom, eu tenho um foco assim de, como pessoa mesmo,
de crescer, não só financeiramente, mas de realmente me tornar uma pessoa e que eu possa olhar pra trás e dizer, caraca, mano, eu era aquele cara, agora estou me tornando esse. E quando eu paro pra observar que muitas coisas da vida, elas têm um ponto de partida. E que às vezes o ponto de partida pode ser exatamente esse agora, né? Tá fazendo exatamente isso agora, está aqui agora na situação que eu tô vivendo, as coisas que eu tô vivendo, passando pelas coisas que eu estou passando, pelas coisas que eu já passei. Que esse pode ser o início. Isso dá aquele, como eu posso dizer, dá aquele start cerebral na cabeça, saca? Aquela motivação, mas mesmo que ela ainda não seja aquela, né, aquela alta dopamina na mente, é alguma coisa que me move, pelo menos que me levou a gravar esse vídeo. Eu estava aqui agora deitado na minha cama, pensando sobre como minha vida tá, como pra onde ela tá indo, e pensando em como eu era, em como eu sou e quem estou me tornando. E sinceramente, quando eu olho assim um pouco pra frente, eu realmente não gosto do que eu vejo da pessoa que eu sou agora e da pessoa que eu estou me tornando, cujo eu não quero ser, quero me livrar disso. E também é um pensamento que eu tive até um pouco tempo atrás sobre como, como as coisas realmente mudaram assim, de uma forma assim absurda e muito rápida, né? Eu era uma pessoa bem sociável, tinha bastantes amigos, gostava de me comunicar, gostava de passar horas falando com as pessoas, tinha conversas profundas, conversas duradouras, amizades duradouras. Hoje em dia, eu sinto que às vezes parece que eu nem me conheço mais. Eu me perco em mim mesmo. Ou se não parece que eu era aquele cara e não tinha noção desses detalhes, ou eu realmente as coisas mudaram e eu realmente posso dizer que mudei muito e acabei não me perdendo em mim, mas perdendo um pouco da direção de pra onde eu estava indo. Eu quando tinha meus 18, 19 anos por aí, tive essa primeira parada na cabeça que foi de querer mudar. Até meus 18 anos eu tive bastantes problemas assim de família, problemas pessoais, coisas que realmente foram coisas bastante tristes pra mim. E aquilo me mudou de uma certa forma. Não foi uma coisa que eu escolhi, eu simplesmente tive que mudar. E aquilo realmente mexeu bastante com a pessoa que eu era e me levou a ser essa outra pessoa que eu tenho sido e gradativamente indo, né? Sendo e indo, né? Ainda não consegui ter aquela metamorfose 100% de mudança, mesmo que tive várias mudanças na vida, ainda não consegui atingir aquele, aquele norte que eu quero pra minha vida ainda. Atingir aquele nível de personalidade, de pessoa, de confiança, de autoestima que eu quero e que eu almejo pra mim. Muitas vezes eu penso que as mudanças que eu quero pra mim, as coisas que eu anseio de verdade, vai pro lado físico, ou se não vai pro lado estético, mas realmente quando é uma parada interna, você sente que não é que não é aquilo que você quer, não é seu cabelo que não tá da hora, ou não é suas roupas que não tá da hora, ou não é sua barba que tá da hora, ou sei lá, os amigos da hora, é uma coisa pessoal, uma coisa interna por dentro, né? É uma coisa mais profunda. Eu vejo que a forma como a gente tem lidado com a tristeza ou com os sentimentos dessa vida assim que a gente tem vivido tem muito mais a ver com como a gente, né, tem passado por isso e tem lidado com isso do que realmente o que as coisas acontecem, né? Eu também acompanho um pouco assim de psicologia, vejo algumas coisas assim e sei que cada coisa que a gente vive, ou as experiências que a gente passa, tem muito mais a ver com a forma como a gente reage a elas do com realmente o valor que ela tem para nós. Mesmo que uma coisa seja profunda, que ela te machuque, que ela cause dor, a forma como a gente reage e o valor que a gente dá para aquilo, que é o que realmente vai significar aqui dentro, né?
Bom, mas isso é apenas conhecimento, né, didático, não é uma coisa que você fala assim, pô, eu sei disso, então pronto, agora eu não vou ligar para as coisas, vou ser uma pessoa assim, tal, assado. Mas aí entra a sua questão da personalidade, a pessoa que você é e a vida que você viveu, as histórias que você passou. Tudo isso é um conjunto, né, que forma a sua pessoa, o seu eu pessoal. E eu acredito que a intenção mesmo assim de cada pessoa é se tornar a sua melhor versão, independente do que seja melhor para você, o que seja melhor para mim, o que seja melhor para seu amigo, o que seja melhor para seu pai. Essa é a melhor versão para você, que você possa agregar como pessoa. Pelo menos eu penso que é assim que a maioria das pessoas querem ser, né? Sei que às vezes mesmo que a pessoa seja ruim, ou que ela faça coisas ruins, ou que ela tome decisões ruins, eu tenho certeza que se aquilo é ruim, ela sabe que é ruim e faz mal pra ela, ela não queria ter tomado aquela decisão, mas ela faz por causa das programações, pelas coisas que ela já passou, pelas coisas que já fez, pelas coisas que já viveu. Então tudo isso forma um conjunto de coisas que te leva a ser quem você é e as programações, né? Como diz o livro, são as programações mentais que a gente recebe. A gente não consegue lidar com aquilo de forma. Ah, aquele pneu tá estourado. Vamos trocar o pneu e o carro voltar a andar normal. Não é assim. Não é como se fosse pegar uma engrenagem, trocar e as coisas vão ser daquela forma como você quer que seja. Porque não é tão simples assim. A minha intenção mesmo, né, de forma assim bem clara e translúcida é conseguir atingir os meus objetivos. Quero gravar isso, quero ter isso didático para mim poder olhar para o passado e pensar, pô, mano, eu realmente fiz aquilo e, né, sozinho, acompanhado, seja como for, mas eu fiz aquilo e eu realmente estou orgulhoso daquilo. Eu realmente tenho passado por fases assim que não me agrada. A pessoa que eu me tornei ultimamente não, eu não me agrado muito. Eu vejo que as coisas como acontece o meu ciclo na minha volta. Eu me tornei uma pessoa um pouco evasiva, distante. Às vezes não quero muita conversa, não me prolongo muito, não me afundo muito nas coisas. Mas foram situações que aconteceram na minha vida, coisas que eu passei, decepções, né? E a forma como eu lidei com isso é que fez bastante diferença. Como eu disse no começo, eu já estive aqui há 2 anos. Mas antes de sair do Brasil, eu já estava passando por uma fase assim, me distanciei bastante de família, de amigos, de relacionamentos. Me distanciei bastante disso porque eu realmente não me sentia, não estava me sentindo bem com aquilo. E agora, nesse exato momento da minha vida, onde eu estou passando realmente grandes obstáculos, não vou falar dificuldades, mas grandes obstáculos, coisas que eu realmente tenho que correr, bater pra cima, não posso estar triste, não posso estar sentimental, não posso dar espaço para coisas ruins, pensamentos ruins, tenho que me manter, pelo menos, não vou falar que bem, mas tenho que me manter num nível bom, entende? Porque isso vai afetar meu trabalho, vai afetar as pessoas à minha volta, vai afetar minhas amizades, meus relacionamentos, que já não estão lá grande coisa. Então, acho que esse caminho, esse processo que eu vou viver junto com vocês, o meu foco é o desenvolvimento pessoal. Mas não vou negar, não vou mentir, eu quero mesmo é ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, quero fazer grandes coisas, quero ser grandes coisas, por assim dizer. Esse não é o termo correto, mas eu quero ser grande. Quero ser um grande pai, um grande filho, um grande marido, um grande profissional. Mas para ser tudo isso, eu ainda preciso de muitas outras coisas, que foi isso que esses 2 anos fora do meu país me mostrou que ainda me falta, né? Não basta só você ser disciplinado, porque, cara, disciplina. Esses 2 anos eu sempre fui disciplinado, como a minha frase preferida era tão certo quanto o dia, tão certo quanto a noite. Você pode esperar que eu vou fazer as coisas como tem que ser feito e eu vou fazer porque deve ser feito. Eu estava realmente bastante disciplinado, mas não só a disciplina me, me ajudou a chegar onde eu queria,
me colocou na direção que eu precisava. Só a disciplina não foi o suficiente. Ainda faltava demais elementos ainda. Quais são esses elementos? Bom, se eu soubesse deles, ou se eu tivesse dominância deles, provavelmente já teria ou chegado no meu objetivo, ou se não, pelo menos tivesse encaminhado agora nesse momento. Mas agora, nessa exata hora em que eu gravo esse vídeo, eu ainda não sinto que eu estou direcionado para onde eu me dediquei para ir. Já andei bastante, já fiz bastante coisas, conheci pessoas, desconheci pessoas, mas eu sinto que eu ainda tô um pouco distante daquilo que eu planejei. Como eu tinha dito um pouco para trás, em 2017, 2018 foi quando eu comprei esse livro, por aí eu não lembro mais ou menos. Eu tinha ali uma ideia, pô, um foco de, né, vamos ficar rico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porra. Mas quando você pega um conhecimento, assim, quando você pega um conteúdo que você entende, assim, pelo menos na época, assim, né, que o livro fala que pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem ações, e ações conduzem resultados. Porra, então, se eu cuidar dos meus pensamentos e falar, vou ficar rico, vou ficar rico, eu vou ficar rico. Ai, se tudo fosse tão fácil quando a gente quer, né? Já li esse livro várias vezes, já me dediquei a ler ele uma vez por semana. Já li muitas e muitas e muitas vezes, muitas vezes. Já tentei, não, já pratiquei muitas vezes o que o ensinamento do livro prega, mas sempre tem aquele ás a mais, né? Aquele tempero que falta, para assim dizer. E eu consegui ter algum sucesso com esse conhecimento que eu obtive na época. Imagina que antes disso eu era um cara que eu não lia, eu não treinava, não fazia nada. E nessa altura eu conheci um outro livro que chamava As Armas da Persuasão, né? Que era um livro de como manipular e não se deixar manipular, né? Como os vendedores, as pessoas da grande mídia, as pessoas normais, seu pai, sua mãe, seus amigos, as pessoas te manipulam para fazer as vontades delas, né? Porque o mundo se baseia nisso, é as vontades. Qual que é a vontade do mundo? Ok. Aquele livro me levou para esse. Primeiro eu li aquele livro com intenção para foco X, depois eu li esse livro com intenção para foco Y. Mas acredito que mesmo que esses conhecimentos que eu obtive e com tudo que eu já vivi, com as coisas que eu já fiz, ainda não conseguiu me dar o suficiente para ser aquilo que eu quero ser. Lá em 2018 eu fiz, né? Fiz um plano, tracei uma rota, falei, vou fazer isso e foda-se, não tem um plano B, não tem um plano C, não tem um plano D, tem um plano A. Tô vivendo isso até hoje, mesmo que o plano A, infelizmente eu tive que abortar ele por tempo indeterminado. Abortar só por enquanto, eu nunca desisti. E realmente eu não vou desistir. O meu foco é fazer minha empresa aqui na Europa para que eu possa ter mais meios para poder fazer as outras coisas que eu quero, porque eu gosto daquilo que eu escolhi fazer, da profissão que eu tenho, mas eu realmente não quero ficar preso só naquilo, porque eu vejo que ideias são coisas que você tem que fazer, cara. São coisas que você vai pegar, vai começar e você não sabe onde vai ir, mas aquilo vai te motivar, aquilo vai te dar mais insights para você trabalhar, vai te dar mais motivação para você poder fazer. Cara, quando eu penso sobre aquele moleque doido da cabeça que fez aqueles planos, parece loucura, mas aquilo me motivou a fazer coisas que eu nunca pensei que iria fazer na minha vida. Sempre tive muita vontade de treinar, mas não tinha, não tinha não tinha aquela disciplina de fazer uma coisa como tem que ser feita e melhorar e gradativamente. Eu tinha minha profissão, já trabalhava nessa altura, mas não tinha aquela, sabe? E depois de um tempo eu comecei a treinar, ganhei disposição, ganhei motivação, comecei a ver os resultados. Então, primeiro eu comecei a fazer e depois obtive os resultados. Então, primeiro eu comecei a ser disciplinado e depois eu comecei a ter resultados, né? E foi assim também na minha profissão. Primeiro eu comecei a fazer cortes de cabelo, né, comecei a cortar meus amigos, comecei a fazer alguns trabalhos por fora, depois comecei a trabalhar para os outros.
E depois de muito altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, porque minha vida sempre foi assim, engraçado isso. Num certo momento eu tomei uma decisão, falei, chega, não quero mais ficar trabalhando pros outros. Aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que eu não via mais nada, ficou aqui, ó. Ficou aqui, ó. E em 4 anos, trabalhando pros outros, eu não consegui fazer o que eu fiz em 6 meses, quando eu tomei a decisão. Em 6 meses, eu fiz o que em 4 anos eu não conseguia fazer. Mas claro, quando você para pra pensar que, pô, mas, né, há 4 anos atrás você não lia, você não treinava, você não tinha essa mesma disposição, você não tinha os mesmos pensamentos. Mas imagina que você não tivesse tomado aquela decisão de possuir uma empresa. Provavelmente eu nunca teria conseguido fazer. Ia passar ali, continuando estudando, trabalhando e vivendo aquela mesma vida ali. Talvez em algum certo momento eu poderia acabar fazendo, mas eu tomei a decisão de fazer e fiz. E consegui, obtive sucesso, abri minha empresa. Fiquei com ela ali quase 2 anos aberta. Imagina que antes disso eu era um moleque, ganhava 1.000, 1.800 reais por mês. Parece que meu dinheiro não rendia, eu gastava com tudo, com besteira, porque eu tava sempre ali lutando em pé de guerra pra ter aquele dinheiro. Parece que era sempre uma dificuldade, tinha que acordar cedo, tinha que bater ponto, tinha que chegar e tinha que. Porque quando você trabalha pros outros, não é a mesma motivação de quando você trabalha pra você. Quando você trabalha pra você, você sabe que aquele dinheiro é totalmente seu. Você sabe que você que vai ter que gerir ele, você sabe que você vai ter que pagar as contas da coisa. Não é uma coisa que seja, como eu posso dizer, ruim ou mais trabalhoso, mas que dá mais motivação de fazer porque é pra você mesmo. Você não tá enriquecendo seu patrão, você não tá enriquecendo o terceiro, você não tá dando a sua vida, suas horas de trabalho, seu tempo para outra pessoa. Você tá dando seu tempo para você mesmo e aquele retorno tá voltando mais rápido ainda. Você faz e ele já volta, você já faz e ele já volta no mesmo momento. Isso me motivou na época, o meu foco era abrir minha empresa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu queria ter empresa para saber como era ter empresa para poder fazer aqui na Europa. Acabou que eu tive alguns erros, alguns problemas familiares. E aquilo, como eu tinha dito no começo, a forma como eu lidei com aquilo também me comprometeu bastante, me atrapalhou bastante. Eu me envolvi demais com problemas familiares, problemas pessoais. Naquela altura eu não consegui lidar com as coisas da forma certa. Se eu tivesse tido mais cabeça, tivesse conseguido fazer as coisas com mais clareza mental naquela época, provavelmente eu né, teria juntado uma grana da hora, teria deixado a empresa ali, né, pelo menos de forma legal, não da forma como eu acabei fechando ela. Vendi ela por um preço bom, ganhei a grana que eu investi, eu gastei quase 10 mil reais para abrir ela, vendi por quase mais ou menos o mesmo preço, mas teria feito de forma mais legal, teria juntado uma grana da hora. Eu juntei uma grana, mas não foi uma grana assim que não deu para nada, porque toda grana que eu ganhava, eu investi em outras coisas. Eu tava investindo nos treinos, tava investindo, é, tava investindo nos treinos, tava investindo no que mais? Na carteira de habilitação, tava investindo em coisas assim pessoais mesmo assim em mim, porque eu sabia que eu precisava ter uma carteira de habilitação para dirigir aqui, sabia que eu precisava de estudo, sabia que eu precisava treinar, porque aqui a vida aqui é mais parada, é mais monótona. Então eu tava investindo em coisas para poder melhorar a minha pessoa, para poder chegar aqui e tá mais forte psicologicamente, fisicamente, mais preparado. Eu quis me preparar para vir para cá, porque eu quis ter a empresa para poder saber como era ter uma empresa. E depois eu fui trabalhando nos outros lados pessoais para poder saber como eu ia lidar com aquelas coisas. Eu aprendi a lutar, eu não sabia lutar, aprendi a lutar com parceiro, aprendi a treinar, aprendi a dirigir carro, aprendi a estudar, a ler, essas coisas. Então eu foquei bastante nessas coisas. Mas mesmo que eu esteja aqui, esteja passando por essas adversidades, não é que eu não sinta como se não tivesse sido suficiente, mas ainda sinto que falta muito mais ainda para poder ser aquilo que eu quero ser, para poder chegar onde eu quero chegar, para poder ter aquilo que eu quero ter, entende? E esse vídeo vai ficar aqui como o primeiro vídeo. Quero, se Deus me abençoar, eu quero conseguir voltar aqui e fazer mais vezes. Eu peguei isso aqui e fiz de forma totalmente aleatória, né? Tava ali deitado, me sentindo uma bad do caralho.
Sempre, desde até tem um bom tempo que isso acontece comigo. Desde uns acontecimentos passados. Uma bad assim do nada me pega. Mas eu sei que isso aí também não é uma coisa especial. Eu não sou a estrelinha do céu. Isso não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas. Mas eu quis aproveitar esse momento, né? Não deixar ele me impactar. Peguei o insight do vídeo e comecei a fazer isso aqui. O meu foco aqui vai ser postar os vídeos do meu desenvolvimento até chegar onde eu quero chegar. E com tudo isso, trabalhar todas as coisas que eu sempre vim trabalhando, que é a leitura, o estudo. Quero colocar isso de forma mais didática, quero ser mais organizado ainda, o quanto mais organizado possível for. Quero organizar meu passo a passo do meu dia, quero organizar as minhas rotinas diárias, quero colocar isso tudo no passo, assim, uma coisa com a sua coisa específica, isso com aquilo, isso com aquilo, isso com aquilo, até eu me tornar aquela pessoa que eu quero me tornar. Eu tenho bastante costume aqui de anotar algumas coisas, não como deveria, mas né, eu tenho aqui o notas do meu telefone, desse do iPhone novo, quase não tem muita coisa, mas o telefone antigo, que tá bem ali, tem bastante coisa, minha mente realmente é uma coisa que tá sempre assim, eu tenho várias ideias. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas são 140 notas. Bom, eu particularmente acho muita coisa. Aqui tem várias ideias, passagens bíblicas que eu gosto de ler, reler de vez em quando, anotações, treino, planos, ideias, projeto, conceito, várias coisas que eu anoto, mas eu quero passar isso mais didático pro caderno, né? Uma coisa que eu aprendi aí, que eu vi, muitas dessas coisas que eu estudo, que eu busco, é que você esquece aquilo que. Você esquece aquilo que não anota, né? Então, quando você tem o trabalho de anotar na mão, né? Fazer à mão, no caso, passar pro caderno, em vez de anotar no telefone ou anotar na agenda online, você tem que trabalho de fazer aquilo, né? O trabalho de programar aquilo, ler, ler, reler e trabalhar para que a escrita seja boa. Você se dedica a fazer aquilo, o seu cérebro aprende de forma mais fácil e você consegue se lembrar de forma mais fácil. Anotações no caderno é melhor do que anotações no telemóvel. Então, o foco vai ser esse, né? É isso. Uma parte bem importante. Quero ressaltar esse aqui também, que é um dos meus estudos favoritos. Tô um pouco distante. Ultimamente os problemas têm fudido um pouco a minha cabeça. É claro, eu não vou me deixar embalar por isso. Vou voltar sim, claro. Mas é isso. Tamo junto. Falou!